não faz mesmo. A gente tem lá um McDonald's. Você consegue fazer um lanche melhor do que eles. Conseguimos, a gente fica lá e faz. Só que na quantidade que eles fazem. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que foi feito para você, para levar você para alta performance, para melhorar o seu dia a dia, para trazer conteúdo rico, além de um bate-papo gostoso, de poder trazer pessoas especiais. E aqui só senta com a gente realmente quem a gente gosta, quem a gente acredita e quem a gente traz para o nosso próprio negócio. E hoje o nosso convidado é muito especial, mas antes de eu apresentar o nosso convidado para você, não esquece de se inscrever no nosso canal, então clica aqui no sininho, garante aqui que você está inscrito, que senão conteúdos como esse não vão chegar devidamente para você e você merece sempre. Então garante aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio com o máximo de pessoas possíveis. Você quer entender um pouco mais sobre pessoas, um pouco mais sobre gestão, um pouco mais sobre como melhorar a sua performance no seu dia a dia, então você não pode ficar fora dessa. E hoje, como eu falei para vocês, é um convidado muito especial. Vai deixando seu comentário, vai colocando aqui o que você quer saber, vai colocando aqui porque o nosso projeto, o Gapcast, que esse é o projeto que eu estou apaixonado, é feito para você, para trazer sempre o melhor conteúdo para você, ok? Então com vocês, o nosso convidado, que aliás esteve com a gente no nosso Gap Imerso, esteve com a gente aí trazendo o seu conteúdo para quem faz parte do nosso universo, né? Quem são os nossos clientes do Gap Imerso, e eu fiz questão de convidar ele para estar aqui com a gente hoje. Então, com vocês, nosso parceiro hoje de missão, né? Eu sempre falo isso, pessoas que transformam pessoas acabam sendo meu parceiro de missão. Então, nosso parceiro hoje de missão, com vocês, Marlos. Marlos, sejam bem-vindos aqui no nosso Gapcast. Muito obrigado, uma grande alegria estar com você aqui para esse bate-papo. Legal. Bom, para começar, tem muita história aí sua para contar, mas a gente tem algo muito semelhante na vida, sim, porque nós começamos a nossa carreira como atleta. Então, sim, nós iniciamos nossa carreira aí como atleta, né? Eu do judô, você do basquete, claro, com esse tamanho todo aí não podia ser diferente. E para começar, para trazer para a galera, o que o esporte em si, mano, te ensinou? O que o esporte em si te mostrou? O que você pode trazer para a galera em relação a isso, que ele conseguiu te levar para a vida inteira? Olha só, o esporte me ensinou muita coisa. O basquete foi onde eu me despontei, onde eu tive assim, uma carreira. Mas eu comecei com futebol. Acredito que a maioria dos garotos começa com futebol, né? O campinho lá. E eu com 8 anos de idade, jogando futebol, né? No meu campinho, o meu primo, médico, uma cidade pequena, falou assim, ei, eu gosto de futebol, eu não tinha muito o que fazer, uma cidade de 6 mil habitantes lá no interior do Paraná, Janiópolis. E ele falou assim, arruma seus amiguinhos aí, monta um time, eu dou jogo de camisa, eu dou a bola, e do transporte para jogar, e faz um time aí, né? Santa Cruz era o time que ele gostava lá do Recife. E aí fiz lá, reuni meus amigos, montei o time, a camiseta, tudo prontinho, né? Você acredita que eu era banco do time, cara? Era banco do time? Eu era reserva, eu não... Você que montou o time. Cara, eu montei, eu escolhi, eu tinha a bola, eu tinha o patrocinador, cara, e eu era banco. Você imagina a inabilidade que eu tive. Mas aquilo que eu entendi do esporte, né? Cada um tem seu talento. Não era o meu talento. E não bastava eu ter vontade, não bastava eu ter o patrocinador e nem ter os melhores atletas do meu lado. Eu não tinha o talento para isso. Mas o que o basquete... Aí onde é que apareceu o basquete? No colégio, jogando futebol, o diretor olhou para mim e falou, o que você está fazendo aí? Sai daí, você não tem habilidade. De novo, cara. Eu falei, putz, eu estava ficando traumatizado. Dessa vez agora já era o diretor do colégio, né? Enquanto os colegas, tudo bem, mas o diretor... Só que ele falou assim, olha para a sua mão. Olha para o tamanho dos seus braços. Eu tinha 13 anos de idade. O teu lugar é basquete, Marlos. Aí eu falei, mas eu não sei jogar. Ele falou, eu te ensino. Então o basquete, o esporte me ensinou o seguinte, que é uma oportunidade de inclusão. É uma oportunidade de você trabalhar a sua autoestima. É uma oportunidade de você se relacionar. Eu falo assim, hoje, né, eu trabalho com palestras e treinamentos, eu trago muito dos conceitos do esporte para o mundo corporativo. A questão de gestão do tempo, a questão de persistência, ainda mais o basquete, né? Você acreditar que é possível virar o jogo em milésimos de segundo.
e um trabalho em equipe. Basicamente seria isso. É muita coisa. E aí você trouxe, aí claro, você quando entrou nessa aventura, mas essa aventura durou, né? Você passou pelo Palmeiras, passou Sim. pelo Monte Líbano, passou por grandes clubes aí de São Paulo, né? E obviamente em treinamento de alta performance, que é o treinamento de competição em si, é isso? Sim. Então, lá do interior, né, um árbitro foi lá apitar os jogos, eu tinha 13, 14 anos, né? Com 15 anos eu tive o convite para fazer o teste no Palmeiras, então eu vim como infantil para cá. E fiz o teste e fiquei. E aí fiquei 2 anos no Palmeiras, 2 anos no Monte Líbano, onde realmente eu realizei o meu sonho de garoto de interior, que era jogar com os meus ídolos, né? Na época, Marcel, Pipoca, Cadum, Mauri, Nossa. Gerson, Israel, Paulinho Vilas Boas, todos estavam no Monte Líbano, eu era juvenil daquele time. Então, que delícia, né? Que você olhar para os seus ídolos e estar treinando e estar junto com eles, sendo inspirados, né? Então, poxa, o esporte para mim foi uma inclusão e foi assim uma motivação para a minha vida, né? E é legal isso, né? Porque a gente fala muito que o mundo corporativo tem tudo a ver com esporte, né? Na minha percepção, o mundo... E aí quando você fala isso, é aquela questão de você ver não essas pessoas como seus concorrentes, mas sim como referência, né? Sim. Você começa a enxergar aquelas pessoas, né? Esses mitos do basquete nacional, Sim. né? Como uma referência, né? Para você poder se espelhar. E eu sinto muita falta, Marlos, das empresas de pequeno e médio porte, ter essa habilidade de enxergar no seu concorrente ou enxergar em outros negócios oportunidades em vez de ficar se lamentando. Como que você vê isso? Você que tem uma vida aí no mundo corporativo muito extensa, né? Já passou por várias empresas e hoje é um grande palestrante. Como que você vê essa falta de habilidade dos gestores de conseguir enxergar no outro a referência positiva e também pontos fracos para ele poder trabalhar? Aí, de novo, eu vejo assim, a questão da cultura nossa, né? A cultura um tanto individualista, um tanto o ego também, né? Deu por quê? Para eu buscar uma referência, buscar um apoio, buscar o conhecimento, eu tenho que mostrar a minha fragilidade e a minha... como é o termo? Agora fugiu a palavra, mas já vou buscar. Vulnerabilidade. Né? Eu sou vulnerável, eu tenho a minha limitação. Então, se eu ficar querendo esconder, eu fico no meu limite de eficiência, e que já gera ineficiência. Quando eu me permito, né, mostrar e procurar alguém, é aí que está o espaço do crescimento. E eu tive uma grande escola que me mostrou isso, que foi o Sebrae. O Sebrae trouxe para o Brasil um projeto chamado Empreender, baseado em empresas alemãs. São os núcleos setoriais. O que são núcleos setoriais? Reunir empresas do mesmo segmento para discutir problemas comuns e buscar soluções em conjunto. Daí surgiu muitas cooperativas. Então, ali era um espaço com uma pessoa, um moderador, eu fui um moderador do Sebrae para esse projeto. Para quê? Para aproximar as pessoas, para a gente olhar o que a gente tem em comum. E um conceito, nós somos concorrentes, mas nós não somos inimigos. Né? Quando eu olho o meu concorrente como concorrente e eu tenho que aprender com ele. Né? Um dia eu estava no mercado lá em Maringá, achei tão interessante, conversando com o gerente, e eu vi o gerente de outro mercado dentro do supermercado. E eu falei, olha o cara lá, o cara está aí pesquisando, o cara está ali, né, assim, eu achando, né, olha o cara, um espião, né? Aí falei para minha amiga, você viu quem está ali? Olha quem está lá, né? Aí ele falou assim, ô João, tudo bem? Eu falei, como assim, João, você cumprimenta, não é do outro mercado? Ele falou, não, é que provavelmente hoje lá deve estar fraco o movimento. Ele veio ver o que nós estamos fazendo aqui. E isso acontece quando aqui está meio fraco o movimento, eu vou lá olhar o que eles lançaram de promoção e a gente conversa. E depois volta e cada um trabalha na sua estratégia. Maravilhoso isso, né? Eu não sou perfeito, eu tenho vulnerabilidade, o meu concorrente também tem, a gente tem um ponto onde nós podemos conversar amigavelmente, retoma, cada um com as suas estratégias. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu vejo que o mercado perde muito, né, quando ele não consegue enxergar no outro, né, e pelo contrário, que ele consegue só enxergar no outro que o outro está dificultando a vida dele. Né? E aí nada mais é isso do que uma muleta, né? Uma grande muleta que ele traz de querer colocar no outro a responsabilidade que é dele, né? Aliás, você estava até um treinamento que você deu pra gente, você falou muito de sempre jogar a responsabilidade pro outro em vez de assumir a responsabilidade, né? Bem isso. Uma metáfora que eu ouvi recentemente, olha, coisa simples e rica.
Um aeroporto pequeno, que tipo de avião que vai descer ali? Pequeno. Um aeroporto médio porte, vai descer que tipo de avião? Médio porte. Um aeroporto grande, o que vai descer? Aviões grandes. Por quê? No grande porte ele vai sentir o quê? Confiança, segurança para aterrissar. Assim são os nossos clientes. Se está atraindo só cliente, né? Não estou aqui sendo preconceituoso, mas de repente um cliente que só quer preço, por que ele está questionando, né, preço? Por que ele está questionando que está caro? Por quê? Porque ele não está se sentindo seguro, ele não está vendo valor. Agora, se ele não está vendo valor, a culpa é dele? Quem é que tem que mostrar o valor? Sou eu. Eu que tenho que mostrar o meu valor com o meu produto, com as minhas instalações, com o meu atendimento, com a minha orientação. Então, é muito fácil culpar o governo, culpar a economia, culpar o dólar, culpar o clima, né, o cliente difícil, do que eu falar assim, peraí, eu tenho que mudar. Eu tenho que equipar o meu aeroporto para aqui descer grandes aviões, grandes clientes, né, potenciais clientes que vão pagar mais do que eles pagariam por aí e satisfeitos. E acontece, né? Acontece Sem muito. dúvida, é aquilo que a gente sempre fala, né? A grande questão é que a gente tem, e aqui no Brasil acho que isso acaba se aflorando mais, né? Eu confesso que ainda não consegui entender o porquê, mas isso se aflora muito mais aqui no Brasil, que é aquele senso de inferioridade, né? Aqui no Brasil a gente tem um senso de inferioridade absurdo, né? Eu sempre falo isso, eu dou esse exemplo muito no nosso esporte, né? De uma forma geral, que as pessoas aqui no Brasil, quando você conquista algo aqui no Brasil, você sempre coloca a conquista na mão do outro. Ah, não, é porque eu tive sorte, porque o meu técnico fez isso, não sei o quê. Se você vai entrevistar um americano, ele vai falar para você, não, é porque eu me dediquei tantas horas, eu trabalhei tantas horas, eu abdiquei de tantas horas com a minha família para poder treinar, para poder ganhar uma medalha olímpica. Não foi sorte, foi treino, foi preparação, foi abdicação de várias coisas. E aqui no Brasil a gente não sabe reconhecer isso. Dizem aqui, leva muito isso quando a pessoa é autêntica e reconhece isso, muito para a questão da prepotência, acha que a pessoa está sendo prepotente. Nada mais é do que saber se reconhecer é algo extremamente justo e necessário, né? E outra coisa, no mundo corporativo, eu vejo, e aí eu vou até explorar bastante isso, porque você tem muito conteúdo nisso, que é a questão de toda grande empresa, né, ou a maior parte das grandes empresas nasceram pequenas, só que nasceram pequenas de forma correta. Perfeito. Né? O que acontece muito é que muitas empresas no Brasil nascem pequenas e morrem pequenas por causa da cabeça do gestor. Né? E aí por isso que eu vou falar que eu vou te explorar, porque você teve anos aí junto com o Sebrae, trabalhando e vivenciando aí pequenas e médias empresas durante esses anos. E o que você enxerga de incomum delas, tanto no lado positivo da coisa, quanto no lado negativo da coisa, ou seja, que poderia ser trabalhado de uma forma diferente, Malosso? Vamos lá. Dentro do Sebrae tem um projeto chamado Empreender. Empreender não, Empretec. Não sei se você conhece esse. Sim, Empretec. Empretec é um grande projeto de empreendedorismo, né, de formação de empreendedores. Que, aliás, eu acredito, para quem nunca fez, eu sugiro, quem tem CNPJ, eu sugiro fazer, devia ser quase como obrigação. Né? Então, o que nós percebemos? O brasileiro ele é um dos países, né, dos povos mais empreendedores do mundo. Só que qual o motivo? Não é por talento, não é por capacidade, não é por preparo, é por necessidade. Então, como o desemprego é grande e muitas vezes a remuneração é pequena, a pessoa vai empreender. Só que ele vai focado na habilidade que ele tem técnica, na habilidade que ele tem do fazer e não da gestão. E aí que a grande parte das empresas morrem no primeiro, no segundo e 68%, segundo estatísticas do Sebrae, morrem até 5 anos. Porque faltou a gestão. Ele é um bom fazedor, ele sabe fazer e tem qualidade o produto, porque ele é operacional. Mas quando ele tem que fazer a gestão, e aí é uma empresa, né, que recursos humanos, parte financeira, contábil, tributária, logística, produção, suprimentos, ele não tem. Ele não tem. Como ele não tem, e ele não tem essa formação, ele também, na hora de buscar as pessoas que ele deveria, então, aí que entra, reconhece que você não tem e vai buscar, né? Os grandes empresários, a grande maioria, não tinham muito conhecimento, né?
Mas o que eles fizeram? Eles foram espertos. Eles foram buscar pessoas que tinham aquele conhecimento necessário e foi trazendo e foi colocando dentro do sonho. Então, empreender por necessidade, falta de preparo, né? E aquela necessidade de faturar para poder pagar as contas, porque ele não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, foi por necessidade, então tem que começar já faturando para poder pagar. Às vezes até o contador já começa inadimplente no primeiro mês. Então, o que tem em comum é isso. A grande maioria não se prepara para ser empresário, né? Então ele tem o chamado é o chamado faz tudo e não faz nada, né, mano? Por necessidade, né? Ele acaba fazendo tudo, mas acaba economizando, cortando onde não deve, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, empresários que cortam nas vendas. Cortam numa consultora de venda, né? Vejo muito no nosso setor de academias isso acontecendo, né? Que as pessoas estão lá e cortam, eu sempre falo, corta o próprio pescoço, né? Sim. É o oxigênio, né? Porque uma empresa é um ser vivo, que ela precisa ser alimentada, estimulada. E quando ele vai ali cortar, ele corta, então ele está cortando investimento, né? Ele acha que é uma despesa, mas aí tem que diferenciar o que é despesa, o que é custo, né? Se vai ter um retorno, isso é investimento. É a questão do plantio, né? Se você não plantar, não regar, não passar o veneno para o mato, como é que você vai colher? Ah, não, eu vou economizar, né? Só que aí depois na colheita vai aparecer o resultado baixo, né? Quais eram as principais queixas aí que o pessoal chegava no Sebrae para fazer o Empretec ou para fazer o empreender que você falou? Quais eram as principais queixas dos empreendedores de uma forma geral? Vamos lá. A questão de linha de crédito, né, de dinheiro. A pessoa não tem dinheiro. Às vezes ele tem uma ótima ideia, mas ele não tem dinheiro. Tá bom, então isso, a grande maioria coloca isso. Eu não tenho dinheiro. Só que, por outro lado, em pessoas que têm dinheiro também, ao final aí de 5 anos, 60% quebrava. Então, o teu dinheiro não é determinante para você ter sucesso, porque é até pior, porque você não valoriza o dinheiro que você tem, você não sabe quanto custou aquele dinheiro, e aí você não vai ter sabedoria no uso. Primeira questão. Segundo, os talentos humanos, os recursos humanos, não sabem contratar, né? Ele vai muito pela pessoa, quando na verdade eu tenho que olhar o quê? Você tem talento? Você tem conhecimento para executar a função que eu tenho aqui? O que se olha? Deixa eu ver na família quem que tem, deixa eu ver dos meus amigos. E aí nós conversamos, né, um momento atrás. Nunca contrate alguém que você não possa demitir, porque depois você vai ficar refém daquela pessoa, da ineficiência, e pode perder um amigo, né, e ter um inimigo dentro da própria família. Sem dúvida, Então são os dois principais, a questão financeira e a questão das pessoas, né? Porque a parte do processo, do produto, a grande maioria já monta um negócio a partir daquilo que ele já fazia, daquela função. Ele já tem uma habilidade, né? Ele já tem uma habilidade, só que para uma coisa, e as demais áreas da empresa? Não tem, né? E aí que vai realmente complicar para ele. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, tem um livro muito bacana, para quem quiser saber sobre isso, super curtinho, mas eu sempre indico, que é o Mito do Empreendedor, né? O Mito do Empreendedor é um livro super curtinho, mas muito bacana. Isso que o Marcos está trazendo aqui para nós. Você quer entender um pouquinho mais da origem do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a teia que o empreendedor acaba caindo aí, se fisgando. E como que, falando em bichinho que te cutucou, como que foi o bichinho que te cutucou para dar palestra, para você entrar nesse mundo corporativo aí, para poder passar para as pessoas o seu conhecimento? Como foi esse bichinho aí? Que momento que esse bichinho te cutucou? Aí entra uma característica, eu digo assim, que hereditária, né? Eu sou descendente de mineiro. O mineiro é contador de causa. E eu tive, na minha família, um avô muito contador de causa. Contava histórias, aquele tipo que sentava, né? E a gente ficava do lado ali, ouvindo ele contar. Então, para mim, foi uma referência muito grande. Só que eu era de ouvir, né? Aí, o meu pai, uma pessoa de altíssimo relacionamento, sabe? Uma pessoa que se dava bem com todo tipo de pessoa. Então, eu via como que era legal. O meu avô viveu 94 anos. Né? 94 anos. O meu pai, né, teve uma fatalidade, faleceu com 36, mas com 36 era uma pessoa que ele construiu um patrimônio enorme pelo relacionamento. Meu pai não tinha dinheiro, então ele tinha uma habilidade de conexão com pessoas, né, de passar confiança, um homem honesto, um homem de caráter. E depois eu casei com uma psicóloga, que era consultora do Sebrae.
E naquela época também, ali nos idos de 90, estava começando os marketing de rede, né? Da Emo e depois veio a Herbalife. E aí eu acabei entrando nesse universo para conhecer, tinha que fazer as palestras de demonstração. Como eu já tinha uma facilidade para falar, natural, e dentro da própria faculdade de administração, na hora dos seminários, ninguém queria ir e eu ia, eu comecei a fazer. Sabe, de fazer, gostei. O Sebrae abriu, né? Aí eu me formei em administração de empresa, fiz pós-graduação na área financeira, o Sebrae abriu licitação para novos instrutores, a minha esposa já era credenciada. Marlos, que tal? Aí fui muito bem na didática, ali da forma de comunicar, muita facilidade de comunicação, e aí comecei nessa área de palestras e treinamentos, né? Legal. E hoje vem transformando a vida de várias empresas aí, isso é muito legal, né? Sim. Isso é muito gostoso para a gente que lida com isso, é muito gostoso, né? É o meu propósito. Isso é. E é isso que faz você acordar todos os dias para ir trabalhar? Sim. Eu tive uma oportunidade, para você ter uma ideia, né? A minha sogra, já é falecida, né? Ela herdou uma fazenda lá no Mato Grosso. E ela queria administrar, né? E eu sou administrador de empresa. Ela falou, Marlos, vamos comigo para lá, uma grande fazenda, você vai, né? Eu falei, vou lá conhecer. Rapaz, fiquei 15 dias, eu quase morri naquele lugar. Eu falei, sogra, olha, que bonito, né? A natureza, as árvores, o gado, né? A caminhonete, né? Essa vida do campo, mas eu não consigo viver aqui, não tem gente. Eu preciso de gente, eu tenho que estar no meio de gente, sabe? Então, esse é o meu talento, Lazinho. Então, cada um tem, e não digo que é mais e nem menos, né? Mas o meu propósito nesse mundo é me enroscar com as pessoas, cara. É muito importante você descobrir o seu propósito, sim, né? Sim. Aí as coisas começam a se encaixar com mais maestria, né? Hoje, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que ainda não conseguiram descobrir o seu próprio propósito, né? Sim. Eu acho até muito interessante como você começa os seus treinamentos, você fala exatamente sobre isso, né? Qual que é o seu sonho, né? Qual que é o seu sonho? Por que você pergunta isso pra galera? Porque é o sonho que move. É o sonho que vai fazer você levantar e buscar e enfrentar os desafios do dia a dia. Então, eu venho de uma área rural, né? A minha família toda é da agricultura. Mas a minha mãe já me orientou também, buscava para mim uma outra vida. E eu acredito que a minha é uma coisa, né? É talento, vem do divino. Né? Eu acredito muito nisso, né? Nós estamos de passagem aqui, nós chegamos aqui, temos um tempo aqui. E cada um veio aqui para crescer, desenvolver, aperfeiçoar e seguir. E a gente teve um mestre, Jesus, que falou, né, que a tua vida vai ter significado, você vai cumprir pelo quanto você fizer pelo outro. Né? Então, tá aí, essa é a minha crença. Né? Então, não está naquilo que eu vou construir materialmente, não que isso não seja importante. Agora, trazendo uma contribuição, nem todo mundo, né, Lazinho, vai conseguir ter sucesso financeiro, cumprir o propósito numa única coisa que ele faz. Né? Tem pessoas que têm um dom maravilhoso, mas financeiramente não conseguem se remunerar para poder ficar executando aquele dom, aquele talento. E o que eu aprendi? Não, peraí, se eu conseguir ganhar dinheiro, prosperar financeiramente fazendo o que é o meu propósito, mundo perfeito. Nem sempre nós vamos conseguir isso. Então, qual é a dica? Faça algo, né, com amor para te dar dinheiro. E vai fazer o teu propósito, não com finalidade de ganhar dinheiro, né? Mas pode também dar. Muitas pessoas conseguem, mas você consegue levar os dois. Né? Um artista, por exemplo, né? Que ele não tem uma remuneração com a música, né? Com a arte. Então, ele trabalha em algo, tem a sua grana para pagar, né, as suas despesas e vai lá, né, trabalhar no seu propósito, mas não tem finalidade financeira, né? E consegue caminhar. Legal. Bom, além do esporte, nós temos algo em comum também, uma outra paixão em comum aí, que você acabou se apaixonando na sua jornada, que é por um senhor que criou um camundongo e fez o negócio acontecer. Né? Nós temos aí em comum, né, isso nos conectou, que é a questão da paixão pelo mundo Walt Disney, né? E, consequentemente, pelo mundo Disney. Da onde começou a surgir essa paixão aí pelo mundo Disney? E como que foi esse início dessa jornada? Nada é por acaso, né? Surgiu uma oportunidade, surgiu um convite e eu fui por educação. Não tenho vergonha de falar disso. Uma ação do Rotary, trazendo uma especialista em Walt Disney, né? E eu fui convidado. Falei,
que eu vou fazer lá, rapaz? Eu já adulto, né? Os negócios aí de desenho animado, parque de diversão, eu sei não. Mas como é que eu vou dizer não para um amigo, um empresário que me convidou? Fui, né? E quando eu cheguei lá, rapaz, e a especialista, né, chamada Ginha Nader, mora aqui em São Paulo, inclusive, começou a apresentar a vida e a obra do Walt Disney, o empreendedor, o homem sonhador que estava atrás de tudo aquilo que a gente vê hoje, que não existia. Um cara que não tinha dinheiro, não tinha apoio do pai, da mãe, não tinha, né, condições, morava no interior também. E aí construiu aquele império. Aquilo me chamou a atenção. Falei, puxa, isso me conectou muito, né? Porque eu venho do interior também. E aí isso me motivou muito. Falei, se esse cara conseguiu, e ele tem essa frase, se você pode sonhar, você pode realizar. E nessa palestra ela foi detalhando a filosofia, os pilares da excelência dessa empresa, e eu fui vendo sentido naquilo. Eu falei, eu quero estudar isso, eu quero entender mais. E ali começou. Isso já são 23 anos de contato e sou um eterno aprendiz sobre esse assunto ainda. 23 anos já estudando. Eu também sou, desde 95, que eu sou apaixonado pelo negócio. É realmente encantador esse mundo, né? Perfeito. E o que mais te encanta? Quais são os pilares aí desse mundo Disney, dentro do mundo empreendedor, que você traz para o seu dia a dia, que você poderia aí dizer para a galera, ó, isso aqui que você tem que ficar atento, porque se esse cara fez isso, você também pode fazer. 4 palavrinhas. 4 palavrinhas, cara. Não é mais do que isso. Primeiro é sonho. E ele dizia, um dia eu descobri que sonhos existem para se tornar realidade. E desde aquele dia eu já não durmo para descansar, eu durmo para sonhar. Olha que cara, é de arrepiar, cara. E assim, Lazinho, eu sou esse cara. Eu vivo isso, cara. Hoje eu acordei 4 da manhã, eu tinha uma palestra às 9 horas, 8h30, lá em Diadema, eu estava em Santo André, 4 da manhã eu já acordei. Cara, que vontade de ir lá, de encontrar as pessoas que eu não conheço, ir lá compartilhar. Então, ó, não é para dormir. E a minha tia, mas por que você não dormiu mais? Tia, não preciso. O ficar acordado e ir lá e encontrar as pessoas é o que me move, esse sonho, cara. Pá, né? Então, a primeira palavra é sonhe. E a gente vê tanta coisa triste, cara, as pessoas matando o sonho do outro. Para com isso, Lazinho, para que cabe. Você também, cara, cada ideia, fica inventando coisas. Cara, mas tudo começou num sonho, cara. Esse microfone começou num sonho, esse fone de ouvido num sonho, televisão, mesa, tudo foi um sonho, cara. Nada que existe hoje existe se não tivesse um sonho de alguém. A luz, qualquer outra coisa, né? Tudo. Aí a segunda palavra que ele traz, acredite. Que a maioria das pessoas sonha, mas ela é a primeira que não acredita. Quando ela começa a agir, vem os obstáculos, dificuldades, ou vem alguém, né, mas onde é que você já viu isso? Mas você acha que vai dar certo isso? Não acredita. E o Walt Disney dizia, antes de eu ser um autor consagrado, um empresário bem-sucedido, eu tive que acreditar em mim. Pá. Então assim, né? Vai ouvir um monte de gente. E quem vai falar que não vai dar certo? Não é quem faz, é quem não faz. É o cara que não tem a coragem, o cara que não ousa, que não sonha. Aí ele fala que não vai dar certo. Ousadia. Né? Aí eu trago Franklin Roosevelt. É melhor você arriscar coisas grandiosas, mesmo expondo-se ao insucesso, do que ficar nessa fila das pessoas pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Isso eu aprendi com o meu sogro. Mediocridade, né? Isso eu aprendi com o meu sogro. Um dia eu entrei no escritório dele, tinha essa frase. Cara, você viu, até hoje. É melhor você arriscar e não dar certo, do que você ficar, e aí tem no Brasil, né, essa expressão, tá ruim, mas tá bom. Cara do céu, você tá ruim, cara. Mas tem gente pior que eu. Cara, mas tem gente muito melhor que você, cara. Se baliza por baixo. Né? Se nivela por baixo. E a última palavrinha é o faça, né? Reúna pessoas para sonhar com você. Traga pessoas melhores do que você, complementares a você. Foi o que o Walt Disney fez. Ele, enquanto estava sozinho, só tinha prejuízo. Quando ele começou a ganhar dinheiro, quando trouxe o irmão, que era da área financeira, Roy Disney, e a empresa prosperou, porque ele criava e o cara administrava. Fantástico. Então, sonhe, colocava em ação, né? E faça. Que legal, que legal. Você trouxe vários pontos aqui que eu acho que é muito importante.
Porque isso a galera que está nos assistindo, está nos escutando agora, é importante entender isso, né? E começando por essa questão de quem está do seu lado, né? Isso. Né? E essa questão de te colocar para cima ou te colocar para baixo, né? E a referência que você tem. Né? Então aquela frase do Jim Rohn, para mim, hoje até comprovado cientificamente que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Né? Então as pessoas que você mais convive, com certeza você acaba sendo a média dessas pessoas. Né? E colocar você para baixo. Quantas e quantas vezes, por aquilo que a gente já estudou do Walt Disney, disseram que ele ia ser um fracassado. Sim. Né? E você trouxe lá no início aquela questão de começar pequeno. O Walt Disney começou dentro de uma garagem, é isso? Sim, no fundo. E até o Mickey, né? Como é que surgiu o Mickey, né? O Walt Disney começou como funcionário, né? Mas não se adaptava. E ele montou a empresa, quebrou a primeira, quebrou a segunda, quebrou a terceira. Falta de gestão. Falta de gestão. Não era falta de inteligência e de domínio do produto, do processo. Mas a gestão financeira, principalmente, ele não dominava. E muito criativo. Né? E não dedicava tempo para calcular o custo. Mas, enfim, ele teve um momento que ele teve um sucesso, Coelho Oswald. Só que ele, na hora de calcular o preço, não calculou de novo errado, teve um sucesso, e aí ele foi lá para, agora vamos negociar, vamos ver o preço justo. E os diretores da Universal disseram o seguinte: ei, nós não vamos reajustar, você não leu o contrato? Aliás, se ele não quiser continuar com a gente, você não precisa. Os direitos do Coelho são nossos, nós já contratamos 90% da sua equipe e as condições são as mesmas do contrato. Se você não quiser... Nossa Senhora. Pô, aí o cara falou assim, peraí, demorei para ter sucesso, agora que eu tive, agora que eu vou ganhar dinheiro, os caras vêm me dar essa facada nas costas. Isso foi em Nova York, ele tinha que voltar para a Califórnia, e ele na estação ferroviária, rapaz, pensando em tudo que ele já tinha vivido. E agora que ele ia prosperar, vem uma traição do produtor e do comercial da Universal e da própria equipe. E como é que eu vou voltar agora? Como é que eu vou? Mas eu não vou me sujeitar a ficar trabalhando com prejuízo. E ele começou a passar um filme, cara, do começo da carreira, que ele ficava nessa garagem e desenhando, né? E aí, volta e meia, entrava um camundongo. Olha o ambiente que ele trabalhava, que ele começou. Um rato, entrava um camundongo. E ele começou a desenhar aquele rato. E dali começou o Mickey. Agora imagina, ele vender a ideia de um desenho animado de um rato, de um camundongo, cara. Quem é que vai no cinema assistir filme de camundongo, meu amigo? Do coelho até é legal. Mas de um rato é um coelhinho bicho... é bonitinho, né? Um rato é um bicho nojento, traz doença, leptospirose. Quem vai? Aí o cara fala assim, as pessoas vão. O irmão dele não acreditou, a esposa não acreditou, os investidores, ninguém, mas não vai, vai, porque ele vai ter isso, vai ter aquilo, ó. Ele acreditava, cara, e ele não desistiu. E o nosso amigo Mickey, 2028, vai fazer 100 anos. 100 anos. 100 anos encantando, 100 anos trazendo. Se for lá em casa, você vai ver a quantidade de Mickey que tem lá da minha esposa, é apaixonada pelo negócio. Você fala, cara, como que esse ratinho vende hoje, né? Mas por quê? O cara acreditou, ele não desistiu porque foram pessoas em volta que foram contraditórias, que não apoiaram. Ele desconsiderou, falou, não, é o meu sonho, vai. Aí a persistência, né? Persistiu até conseguir. E que bom, né? E assim foi Thomas Edison com a lâmpada. Ô, Thomas Edison, para de ficar tentando esse negócio de lâmpada, mais de quase 1000 tentativas e fracassou em todas. O que ele falou? Não fracassei em nenhuma. Eu descobri e eu te provo 999 formas como se não descobre a lâmpada. Como é, eu não sei. Mas agora, eu não sabia, mas dessas formas eu te provo que não é. Não é. Cara, que fantástico, cara. É isso. Persiste, acredita, vai, não desiste. Depende do ponto de vista que você enxerga as coisas, né? Exato. O problema tem sempre dois lados, né? E aí depende do ponto de vista que você enxerga. Sim. Você pode ter sempre na sua vida a posição de vítima Sim. ou a posição de protagonista, né? Depende de como que você quer tomar a decisão da sua vida. Se você vai ser protagonista das suas coisas, ou se você vai ser a vítima das suas coisas. Né? Age eterno, né? Dentro do seu negócio. Pega uma aguinha para nós, Dudu, por favor. A gente vai secar. Mas é legal. E é uma coisa, né? Cada história, a gente poderia aqui ficar dias aqui contando as histórias. Uma passagem que eu acho muito legal na inauguração da Disneylândia, né? Foram perguntar para o filho dele, ele já era falecido, o Walt, que pena que seu pai
né, foram falar, né? Que pena que seu pai não está aqui presente, né? Vendo tudo isso acontecer, né? E aí ele respondeu... Só você que imagina que não, né? Ele já tinha tudo isso na cabeça dele, né? Tudo. É impressionante isso, né? Visionário, né? E aí está o gênio, né, do empreendedor, é enxergar aquilo que ninguém enxerga. Era muito claro para ele, né? Então começou lá na Califórnia, ficou pequeno, encareceu em volta os terrenos, não tem como crescer, deixa eu ver. Atravessa o continente, vai para a Flórida, uma região pantanosa, umas terras que não valiam nada. Absolutamente nada. Um pântano, né? E ele fala, vai ser aqui. E abre o mapa lá e desenha tudo, vai ser aqui. Aí sai pelo país contratando corretores para cada um comprar uma parte e depois no mesmo dia ele leva todo mundo num cartório e passa tudo pro nome dele. Cara, fantástico, estrategista. Se ele fosse ele, o Walt Disney a comprar, o preço, puf. Aí ele foi trazendo corretores. E aí diziam, mas o Walt Disney, lá não tem, cara, aquela região ali não tem estrada, não tem aeroportos, não tem hotéis. Como é que você quer um parque desse tamanho, num local totalmente inadequado? Ele, vamos construir. E você vai lá em Orlando hoje, está lá. Aeroporto, estradas, hotéis. Fenômeno que é, né? Mas, olha lá, sonhou, ele acreditou, ele foi ousado e trouxe pessoas e vendeu a ideia. Né? A Ginha Nader, essa senhora que é especialista, ela foi para a Disney, o primeiro grupo, com 5 pessoas, né? Depois ela voltou tão entusiasmada que ela levou 100 pessoas no segundo grupo. De 5 foi para 100. E como que ela levou 100? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Ela, um a um, você tem que ir para Disney, vai mudar a tua vida, o entusiasmo dela. As pessoas, cara, deve ser fantástico esse negócio. A mulher parece que está possuída. Sim, possuída pelo entusiasmo, porque ela falou assim, e ela colocou, eu não vou fazer outra coisa na minha vida a não ser proporcionar isso para as pessoas, conhecer essa filosofia, conhecer esse mundo. E ela passou 40 anos da vida estudando, montando cursos, escrevendo livros sobre a vida e a obra do Walt Disney. Ganhou 2 vezes o show do milhão, um do J. Silvestre e outro do Silvio Santos, respondendo sobre a vida e a obra do Walt Disney. Que coisa maravilhosa. E a história dele é sensacional. Isso que você colocou agora da questão de Orlando, da questão de terreno, a maior parte das empresas, na hora da expansão, ela sofre exatamente por causa do setor imobiliário. Né? Então, a maior parte das empresas, quando começa a desenvolver o negócio ali perto dela, ela começa a sofrer com o problema imobiliário. E hoje, a grande vantagem da Disney é que ela pode crescer e continuar crescendo ainda por muito e muito tempo. Tem espaço. Né? Mas olha a visão dele lá no passado, né? Exatamente. Porque ali é uma cidade que ele comprou e que tem muito espaço para estar construindo novos parques, para estar construindo novos hotéis, para estar construindo novos... Né? Então, mesmo... Orlando em si tendo se desenvolvido e virado um fenômeno que é hoje, né, a Disney em si não sofre com esse boom imobiliário. Né? Perfeito, mas foi uma visão dele. Né? Hoje a gente olhar assim, né? Mas e quando não tinha nada, cara? Nada. Então é sonho. E acredito ali, né, ele tem um quê de genialidade também. Né? Sem dúvida. Veio ali. Mas isso está acessível, né? Quantos sonhos você já realizou? Quantos sonhos eu já realizei? Não precisa ser algo... Né, daquela proporção, isso aí foi para ele, mas nós podemos aproveitar essa filosofia e trazer para o nosso negócio, assim como a filosofia do empreendedorismo, de manter o negócio, que são as chaves da excelência, né? Sem dúvida. Não, e você falou um ponto muito importante, que é a questão do sonhar, né? Sim. E sonhar, que você gosta de sonhar, que você dorme para sonhar, igual o Walt Disney fazia. Sim. E é aquilo que a gente sempre costuma dizer, né? Sonhar grande, sonhar pequeno não é um trabalho, né? Mesmo trabalho, perfeito. Então vamos sonhar grande todo mundo para a gente poder evoluir, fazer essa diferença acontecer, na verdade. Sim. Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sim. Não faz diferença nenhuma. E o que você vê hoje do empreendedor, o empreendedor raiz, vamos colocar assim, brasileiro, né? Esse pequeno e médio empreendedor, que é muito importante entender, gente, é esse cara que sustenta a economia do Brasil hoje, né? Esse pequeno e médio empresário, que é o que nós trabalhamos aqui. Não é que a gente está dizendo aqui que ele é ruim, muito pelo contrário, é ele que sustenta a economia no nosso país, é ele que faz a economia do nosso país girar. Mas o que você vê hoje, a média dessa galera, de diferença para um gestor de alta performance, um gestor que realmente tem um resultado acima da curva? Como que você vê essas diferenças? Quais são,
3, 4 pontos aí que você acredita que são diferentes aí entre um gestor de alta performance e um gestor mediano. Aí é você ter consciência dos seus limites, que você não domina tudo. Tá? Você pode começar fazendo tudo, mas chega um ponto que você tem que delegar. Ok? Agora, o mundo ideal é você planejar e começar já, né, com as áreas estruturadas, com as áreas pensadas. Né? Então, o que eu vejo hoje, quem é de alta performance e de quem é baixa? Quem é baixa é quem absorve tudo sozinho. Não, ninguém faz como eu. Claro, não faz mesmo. A gente tem lá um McDonald's. Você consegue fazer um lanche melhor do que eles. Conseguimos, a gente fica lá e faz. Só que na quantidade que eles fazem e na velocidade que eles fazem, só eles. Não tem, cara. Né? Então, o empreendedor é isso. É ele, o processo. Que é não depender dele. Então, eu vejo a grande diferença é isso. Um empreendedor que não consegue sair, porque ele é um negócio, se ele sair, para. Né? Ele é refém. Então, para mim, não é empreendedor, porque ele é um funcionário que tem um prolabore. É isso. Sem dúvida. Né? Ele conseguiu o pior emprego da vida dele, né? Porque não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Não apaga a luz. E fica escravo, né? É o primeiro que sai, o primeiro que entra e o último que sai. Então, assim, é louvável, como você falou, o esforço. O brasileiro é determinado, ele é... Enfim, mas não cresce, não desenvolve, ele tem uma vida curta, né, de sobrevivência da empresa e até de saúde, porque você vai ver a maioria dos caras tudo estressado, cara, sem saúde, porque ele fica escravo do negócio. Aí você vê pessoas não tão inteligentes, tão tecnicamente, mas ele tem uma habilidade sistêmica de enxergar aquilo como um negócio e trazer pessoas. É trazer pessoas. E trazer pessoas e metodologias de gestão. Para quê? Para o processo, para o negócio não depender da presença dele. Né? Porque hoje muitas pessoas, eu não posso sair da empresa. Eu não posso ir no banheiro, não posso tirar férias porque a coisa para. Eu não posso ir num treinamento porque a empresa vai... Cara, então peraí, está errado esse negócio. Você é o dono, você tem que sair, tem que fazer relacionamento, tem que buscar conhecimento, ok? Inovação. Agora, se você ficar dentro da empresa, escravo dela, e achando que você está economizando ainda, né? Não vou pagar, né? Aí põe filho, põe esposa, aí acaba com a família também. Muito. Eu costumo dizer, né, eu costumo fazer uma pergunta para esse tipo de empresário, que se você está cuidando para fazer a sua empresa operar, ou seja, acontecer no seu dia a dia, quem é que está cuidando da sua empresa para fazer ela crescer? Exato. Né? Se você o tempo todo está trabalhando para fazer ela operar, para fazer ela acontecer, quem é que de fato está trabalhando para fazer o seu negócio crescer? Perfeito, é isso mesmo. Porque dentro de qualquer empresa você precisa ter alguém garantindo com que aquela empresa vai crescer. E alguém garantindo com que aquela empresa vai ser entregue. Sim. Né? Então tem que ter duas pessoas ali dentro fazendo. Por mais que seja, eu sou tudo, mas você tem que entender que você tem que ter papéis. Sim. Né? Então tem que ter hora que você tem que ter o seu papel de fazer o negócio crescer e tem hora que você tem que ter o seu papel de fazer o negócio acontecer. Agora, o que eu vejo muitos dos empresários é fazer o negócio acontecer o tempo todo. Não? É fazer um negócio operar o tempo todo, é fazer um negócio... Né? E aí deixando de fazer o negócio acontecer de fato. Né? É isso aí. Então, aí é um apego. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência, e por isso que a consultoria, você em palestra, você em treinamento, você lê livros que você vai ampliar a sua visão. Né? E para isso tem que ter humildade. Não pode achar que você sabe tudo, que você está vendo tudo. Então, isso mata. Então, não é tanta concorrência, não é a política, a economia, é o ego da pessoa, do apego, a dificuldade de soltar. E dessa seleção de pessoas, de trazer pessoas profissionais, pessoas com aderência, e não pessoas que precisam trabalhar, pessoas que você quer ajudar. Então eu vejo essa mistura, né, do pessoal com o profissional, ele ainda não conseguiu distinguir. E muito do que da vida de empregado ele traz para o empresário. O empresário é diferente. Ele não pode ter a mesma cabeça de empregado. Ele tem que ter outra cabeça, né? Por isso que é importante participar de eventos, participar de palestras para poder ter outros modelos. Você não precisa errar o que outros já erraram, Lazinho. Sem dúvida. Cara, a pessoa sábia é essa, aquele que aprende com o erro dos outros.
Né? Agora sim, aquela metáfora, né? Não tem tempo para afiar o machado, não tem tempo. Aí fica lá. Bater o machado com... Não posso parar, não posso perder tempo. Pô, mas você tá... O outro está lá trabalhando menos, se esforçando menos e produzindo mais. Eficiência. Sem dúvida, assim. O que eu vejo muito é... E aí você fala assim, mas vocês estão falando isso porque vocês trabalham com palestra ou com treinamentos. Cara, hoje a internet está rica de conteúdo gratuito. Né? Você não precisa pagar para ter nada disso do que a gente está falando. Hoje existem várias palestras, treinamentos, conteúdos, livros disponíveis, né? A internet hoje é um mundo de oportunidade. É que, infelizmente, as pessoas usam a internet para qualquer coisa, menos para aquilo que é útil de fato, né? A galera usa e perde tempo. Eu pergunto para você que está nos assistindo, quanto tempo você gasta aí passando a rede social, né? E deixando de ver o conteúdo que você precisa ver de fato, né? Perdendo ali, né? Investindo, né? Perdendo eu nunca falo, mas investindo seu tempo em conteúdo rico e muitas vezes gratuito que está disponível, não é verdade, mano? Sim. E eu vejo assim, tem que estar muito atento, né? E focado no seu objetivo, onde você quer chegar. Eu trabalhei numa grande empresa do Paraná chamada Móveis Gazin. É uma rede de varejo que começou na década de 70 através de uma loja que estava para fechar. Estava fechando a loja e ele era funcionário e ele olhou para aquele negócio e falou, isso aqui pode dar certo. E comprou. Vendeu um carro, o pai vendeu lá uma propriedade e investiu na loja. E já era um negócio praticamente falido, né? Uma cidade muito pequena. Aí veio uma geada muito forte. Aí aquela população da cidade, que era do café, foi para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia. E agora, o que a gente vai fazer? Né? A população que tinha aqui foi embora. Pegaram os caminhões e começaram a fazer mudança. E foram montando lojas no Mato Grosso do Sul. Então, quando montou lá 5 lojas, tá bom, vamos parar por aqui, né? Só que o filho mais novo, não, vamos além. Vamos além. Tem o Mato Grosso, tem Rondônia, tem Acre. Se vocês não forem, eu vou. E foi fazendo o quê? Promovendo os vendedores melhores para gerentes. E foi abrindo loja, ocupando espaço. Hoje eles têm mais de 400 lojas. 400 lojas. E um dia, conversando com ele, eu falei assim, né? Porque eu cheguei, a empresa já tinha 200 lojas, né? Quando eu fui trabalhar com eles. Eu falei, senhor Mário, o senhor visualizou isso aqui no início, né? O senhor pensou em outro, que começou no Paraná, uma pequena loja. O senhor, né, foi um visionário, eu vou crescer até lá em Rondônia. Ele falou, não, filho, nós começamos aqui, era só aqui. Aí depois foi dando oportunidade, até para as dificuldades, a gente foi até 5. Os meus irmãos acharam que 5 tá bom, um para cada loja, para cada um tá bom. Mas eu vi que dava para ir mais, né? Tinha uma região que ia crescer. E aí a gente foi crescendo, foi aproveitando as oportunidades e estamos com 400 lojas. Então, o Walt Disney ele foi um gênio porque ele visualizou tudo aquilo e perseguiu aquele objetivo. Mas às vezes você está num negócio e tem as oportunidades surgindo ali e aproveite. Então você vai ajustando, né? Vai ajustando o negócio conforme o que está acontecendo, mas o objetivo é crescer, desenvolver. Então são pessoas e processos, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, meu amigo, estou adorando esse bate-papo aqui, mas eu sei que seu tempo é rico. Eu queria aqui que você deixasse uma última mensagem para essa galera, que você deixasse aqui uma última, né, para quem realmente quer ter um resultado acima da média, para quem realmente quer ter algo fora da curva, né, subir a sua régua aí. O que é uma dica rica para essa galera poder, porque essa galera merece? Vamos lá. Eu, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, quando eu falo sobre Disney, que é um dos temas que eu trabalho, eu digo assim, ó, se você lembrar, ou se você implantar o que está nesse slide aqui, eu fico feliz e já valeu você ter vindo aqui, que é um ensinamento do Walt Disney, que eu também procuro aplicar diariamente na minha vida, que é o seguinte, vou até olhar para eles ali, posso? Fica à vontade. Olha só, que o Walt Disney dizia. Então, o Walt Disney, por que eu estou batendo muito? Porque é o cara que falava, sonhava, acreditava, ousava e está lá. Vai lá, está lá. Então, pessoas que falam é uma coisa, mas cadê a evidência? Então, o Disney, não estou dizendo que é o melhor de todos, mas é um, né, que, pô, tá lá. Falava assim, faça bem feito. Isso é para qualquer pessoa da empresa, não é para o gestor, para o proprietário, para o funcionário. Faça bem feito. Mas faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar. Para ver você
para ver você fazer aquilo que você faz tão bem feito. E mais do que isso, que elas tragam outras pessoas para te ver. Pá! Que maravilha. É isso. E só para a galera entender essa frase na prática, né? Só para a galera entender essa frase na prática do Walt Disney, como que é feito, e só para trazer aqui um insight, que todo final do parque, principalmente o parque principal, que é o Magic Kingdom, tem a queima de fogos, né? E é o ápice do ápice. Então é aquele momento que todo mundo sai do parque, né? E já aconteceu isso comigo inúmeras vezes, imaginando quem mereceria estar ali com ele naquele né? Eu sempre saio toda vez, e eu já fui inúmeras vezes, e toda vez que eu saio do parque, eu falo, cara, quem é a próxima vez que eu vou trazer aqui? Né? Porque é tão bem feito, cara, que eu quero ver de novo sendo feito. Mas eu não posso vir sozinho, eu tenho que trazer alguém. E aí está o grande segredo, né? O poder da indicação, Lazinho. Faz bem feito, tão bem feito, porque a pessoa não vai aguentar. Ela vai sair falando de você, do teu negócio, do teu atendimento, e ela vai encontrar alguém por ela, vai falar, e vai lá, e fala que eu que falei. Não é? E de graça. E aí não tem como não prosperar, na verdade. Sim, exatamente. Marlos, muito obrigado, foi um prazer enorme te receber aqui. Espero você em outros episódios, posso contar com você em outros episódios? Com certeza. Então, quando estiver aqui, o Marlos não é aqui de São Paulo, né, de Joinville hoje, então quando estiver aqui em São Paulo, por favor, passe aqui no nosso escritório, vamos levar mais um, porque eu tenho certeza que tem horas e horas de conteúdo para a gente poder trazer para essa galera. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o espaço aí, e até breve. Até lá. Bom, gente, é isso aí. É para vocês que a gente traz pessoas especiais, assim como o Marlos. E então, se você gostou, deixe seu comentário. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Né? Não esquece de garantir que você está inscrito aqui no nosso canal. Né? Também segue o Marlos aí a rede social que nossa equipe já deve ter colocado aí ao longo de todo esse episódio. Segue ele, tem muito conteúdo rico aí para estar trazendo para você. É isso aí. Porque no final das contas a nossa missão é a mesma, que é transformar empreendedores, fazer com que empreendedores possam se tornar pessoas cada vez mais prósperas e transformar pessoas, fazendo com que cada uma encontre o seu sonho e chegue no resultado que ela merece. É isso aí. Então deixa aqui os seus comentários, traz também novos temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui no nosso Gapcast e eu te encontro no nosso próximo episódio. Até lá, sucesso!